Olá, meus amigos do canal Agromanaós. Aqui quem fala é o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos conversar sobre a mancha-alvo do tomateiro. O agente etiológico da mancha-alvo do tomateiro é o fungo Corynespora cassiicula. Esse fungo se desenvolve bem em condições ambientais com temperaturas superiores a 28 graus Celsius e umidade relativa do ar superior a 80%. No Amazonas, a mancha-alvo é uma doença limitante em diversas regiões, justamente em função das condições ambientais, que são temperatura e umidade elevadas. Os sintomas iniciais da mancha-alvo de tomateiro se caracterizam como pequenas manchas circulares de coloração marrom, circundadas por um halo amarelo, como vocês podem observar na imagem. É importante destacar, pessoal, que apesar da lesão apresentar forma circular, esse círculo não é perfeito. Além disso, é importante destacar também que a lesão apresenta um centro de coloração palha, que é mais claro em relação ao restante da lesão. Outro ponto de grande destaque é que, com o desenvolvimento dessa lesão, ocorre a formação de anéis concêntricos, como vocês podem observar na foto. E são esses anéis concêntricos que dão um aspecto de alvo à lesão que dão o nome de mancha-alvo a essa doença. E por fim, com o aumento das lesões em número e tamanho, ocorre a coalescência das mesmas, que nada mais é do que a união dessas lesões. O fungo, como vocês podem observar na imagem, pode infectar também o caule e o pecíolo da planta, provocando lesões úmidas de coloração marrom e formato alongado. Nos frutos, as lesões iniciam com pequenas pontuações marrons que aumentam em tamanho, formando verdadeiras crateras, com aspecto seco e bordas de coloração mais escura. Quanto às fontes de inóculo, ou seja, os locais que esse patógeno pode sobreviver, pode-se mencionar os restos culturais, algumas plantas hospedeiras e sementes contaminadas. No que diz respeito ao manejo integrado da mancha-alvo do tomateiro, este pode envolver o controle químico, o controle biológico, o controle cultural, bem como o controle varietal. Entretanto, não se dispõe de cultivares ou variedades resistentes à mancha-alvo do tomateiro. Então, esse tipo de controle para essa doença está descartado, não há possibilidade. Então, a gente vai tentar trabalhar com as outras três estratégias que restam, que é o controle químico, o biológico e o controle cultural. Dentro do cultural, a gente tem diversas táticas, como a rotação de culturas, eliminação de plantas hospedeiras, eliminação do resto de cultura e sementes e mudas sadias. Quanto ao controle químico, pessoal, não há nenhum produto registrado no Ministério da Agricultura capaz de controlar a mancha-alvo na cultura do tomate. Lembrando que produtos que não têm registro para determinadas culturas só podem ser utilizadas com autorização das empresas que produziram esse produto. Isso está bem detalhado na Lei 14.785. Eu vou comentar isso com vocês um pouquinho mais à frente. Agora eu queria mencionar que existem alguns produtos no mercado, como o Abacus e o Aprove, por exemplo, que são utilizados em outras culturas para o controle da mancha-alvo, como por exemplo na soja. E podem, desde que tenha autorização, como eu comentei anteriormente, ser utilizados na cultura do tomate. Nessa tela é mostrada
justamente a Lei 14.785 que eu havia mencionado anteriormente. E essa lei trata sobre todas as informações relacionadas ao uso de agrotóxicos e afins, tá ok? E é justamente nela que é mencionada a questão das culturas com suporte fitossanitário insuficiente, que é o caso do tomate, quanto à não existência de produtos para o controle da mancha-alvo do tomateiro. No artigo 2º da Lei 14.785, é mencionada a definição de culturas com suporte fitossanitário insuficiente, sendo culturas para as quais a falta ou o número reduzido de agrotóxicos e afins registrados acarreta impacto socioeconômico negativo em função do não atendimento das demandas fitossanitárias. Tá ok? As culturas com suporte fitossanitário insuficiente, a seção 4 da mesma lei, que trata da autorização de extensão de uso de agrotóxicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente, em seu artigo 16 menciona o seguinte: instituições representativas de agricultores ou de profissionais legalmente habilitados e conselhos de categorias profissionais legalmente habilitadas, entidades de pesquisa ou de extensão ou os titulares de registro poderão pedir ao órgão federal registrante a autorização de extensão do uso de agrotóxicos ou afins já registrados para controle de alvos biológicos em culturas com suporte fitossanitário insuficiente e deverão instruir o processo com os estudos para análise do órgão registrante, caso necessário. Em seu parágrafo 1º desse artigo é mencionado o seguinte: o órgão federal responsável pelo setor da agricultura consultará as empresas detentoras do registro do produto solicitado e emitirá parecer conclusivo acerca do deferimento ou não da autorização da extensão de uso para as CSFI, no prazo de 30 dias com publicação do resultado no Diário Oficial da União ou em seu sítio eletrônico. Parágrafo 2º. O órgão federal registrante indicará a alternativa para a cultura e o alvo biológico, no caso do pleito ser indeferido. Parágrafo 3º. A autorização prevista no caput deste artigo concede ao agricultor o direito do uso do ingrediente ativo, desde que recomendado por profissional legalmente habilitado e de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão federal responsável pelo setor da agricultura. Então, como vocês podem ver, é possível utilizar produto que não seja registrado para cultura, desde que haja uma autorização para tal. Quando se fala em controle químico de doenças, é sempre importante salientar a rotação de produtos com modo de ação diferente, visando o que? Minimizar a chance de resistência do patógeno aos produtos utilizados para o controle. Tá ok? Então aqui no caso eu coloquei para vocês dois produtos, o Abacus e o Aprove. O Abacus, né, é um produto que contém os grupos C3 e G1, enquanto o Aprove os grupos B1 e C5. É importante para vocês entenderem somente nesse momento que vocês, consultando essas letrinhas e elas sendo diferentes, vocês podem utilizar os produtos tranquilamente. Por quê? Caso seja utilizado produtos com o mesmo modo de ação, a chance de resistência do patógeno vai ser muito alta. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, uma aula mais à frente vai explicar isso melhor, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre essa questão aí da rotação de produtos, como é que funciona essa questão dos modos de ação, dos grupos químicos e etc. Tá ok? Aí vocês vão, quem tiver interesse pode assistir essa aula, tá? Mas também tem o site da FRAC, que é o Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas, que é o site da FRAC Brasil,
que explica muito bem isso, a questão do modo de ação dos fungicidas, do manejo da resistência, entre outras coisas, tá? Só lembrando que dentro do manejo integrado não adianta só a aplicação de um produto. O manejo integrado visa uma série de práticas culturais, de medidas de controle, visando reduzir ao máximo a utilização de defensivos agrícolas, né, e conseguindo manter a praga num nível de controle adequado. Tá ok? E, professor, então eu lhe pergunto, como saber quais os produtos e quais os modos de ação de cada um desses produtos? Pessoal, a forma mais fácil de obter essas informações é acessando um banco de dados do Ministério da Agricultura, que é o Agrofit. Nesse site há todas as informações referentes aos agrotóxicos e afins. Então lá vocês podem consultar os produtos e o modo de ação de cada um desses produtos para tomarem a decisão de quais deles vão incluir no programa de manejo de vocês. Lembrando que todo e qualquer produto agrotóxico só pode ser comercializado mediante a entrega de receituário agronômico, o qual só pode ser emitido por engenheiro agrônomo, técnico agrícola ou qualquer outro profissional da área. Tá ok? Em relação ao controle biológico da mancha-alvo do tomateiro, há no mercado alguns produtos disponíveis à base de bactérias que são capazes de controlar o patógeno, como por exemplo o Agtechmon, que é um produto à base de duas cepas de Bacillus amyloquefaciens. Há também no mercado dois outros produtos que são o Caravan, à base da bactéria Bacillus pumilus, e o bioimune à base da bactéria Bacillus subtilis, que podem ser empregados dentro de programas de manejo integrado da mancha-alvo do tomateiro. Outra tática que pode ser empregada para o manejo da mancha-alvo do tomateiro é a rotação de culturas com gramíneas, utilizando-se como, por exemplo, o milho. Lembrando que o fungo pode permanecer no solo por um período de até 6 meses. Outra estratégia que deve ser utilizada é a eliminação de plantas hospedeiras, como por exemplo a trapoeraba, Comelina bengalensis e a aça-peixe, Vernonia oleantis. Em relação ao controle cultural, e mais especificamente em relação à eliminação de restos culturais, por que isso é importante? Pelo fato do patógeno conseguir sobreviver como saprófita nesses restos de cultura. Okay? Então é importante, após o fim do cultivo, realizar essa eliminação desses restos de cultura. Por fim, pessoal, é importante salientar que não existe um milagre no controle de pragas e doenças. Então, todos os métodos de controle que vocês tiverem disponíveis, vocês devem utilizar, principalmente visando o manejo da resistência. Porque se vocês ficarem utilizando principalmente produtos químicos à base do mesmo modo de ação, é certeza que mais cedo ou mais tarde o patógeno, nesse caso, o causador da mancha-alvo, que é a Corynespora cassícola, vai se tornar resistente ao produto. Tá ok, gente? Então tenham muito cuidado com isso daí. Outro ponto é que os agrotóxicos também causam muitos malefícios, né, a todo o meio ambiente, incluindo o homem, podendo causar até a morte. Então o ideal é que a gente só utilize agrotóxico em último caso mesmo, e quando tiver no nível de controle.